Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus de sempre e para sempre é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Jacó, é o Deus de Jesus Cristo e é o Deus de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor escolheu um povo de sempre para sempre, como seu povo eleito, os hebreus. E este mesmo povo, que ele tira com o braço forte do Egito, das garras de Faraó, esse mesmo povo, que atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, e durante 40 anos, o Senhor caminhou com o seu povo, conduzindo, alimentando com o maná, e não lhe deixando faltar água. E cumprindo a promessa que fez a Abrão em Ur dos Caldeus, ao final desta peregrinação, ele chega a Canaã, a terra que manava leite e mel. O nosso Deus, meu irmão, o Deus que mora no nosso peito, o Deus que nós servimos, é esse Deus todo-poderoso, com um braço forte, mas que tem também um coração de mãe, que ama a cada um de nós de maneira incondicional. Não é mais o antigo Israel, que ele conduz pelo deserto da vida, mas somos nós que peregrinamos nesse mundo, conduzido por Deus, Criador do céu e da terra. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso protetor, esse é o nosso Salvador, meu irmão. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus vivo, um Deus que desce do céu para escutar a nossa voz, porque Ele prescruta o nosso coração. Nós é que muitas vezes somos como o antigo Israel, cabeça dura, tentamos ao Senhor, fazemos comércio com o Senhor, achando que Ele vai escutar as nossas lamúrias. O nosso Deus, meu irmão, está entre nós. Isso aqui não é apenas uma palavra, mas é uma verdade de fé. Eu estarei convosco todos os dias, até os confins do mundo. Está entre nós, meu irmão. E nós precisamos ouvir esta voz, deixá-la ecoá-la ao nosso ouvido, mas que venha habitar dentro do nosso coração. Por quê, Padre? Por quê? Porque nós somos, meus irmãos, chamados, assim como Moisés, nós somos chamados, assim como Josué, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, como os profetas clássicos do tempo das reformas de Josias, e quando o povo foi ao exílio e voltou. Deus suscitou do meio do povo profetas, para que em seu nome anunciasse a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Isso aqui, meu irmão, isso aqui, minha irmã. Mas os profetas de Deus, Naabim, os profetas de Deus, porta-voz, como nós, nem sempre foram fiéis ao seu Deus. Se profanaram, adoraram outros deuses, renunciaram à sua fé. Não acolheram a palavra de Deus, mas a palavra de homens por dinheiro. Nem sempre esses profetas, meu irmão e minha irmã, anunciaram o que Deus queria, mas foram adivinhos no meio do seu povo. Por isso, no século IV, antes de Cristo, há um declínio do profetismo clássico. Mas o Senhor nosso Deus, que ama de todo o coração ao seu povo, também nos ama. Promete a Moisés um sucessor, segundo o seu coração, que vai conduzir o seu povo e anunciar tudo aquilo que Deus quer. Nós já sabemos quem é esse profeta. Nós já sabemos muito bem que não é Josué, mas é aquele que desce do céu e arma a sua tenda entre nós.
Qual é a grande dificuldade de compreender isso aqui? É porque nós esquecemos o que nós somos, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Porque nós esquecemos quem nós somos, homens e mulheres, sal da terra e luz do mundo. Porque nós esquecemos o mandato missionário do Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós esquecemos que somos cristãos batizados, que no dia do batismo recebemos o Espírito Santo, e no dia do crisma, uma porção dobrada, ficamos plenos da graça de Deus, mas não assumimos o nosso profetismo. Nem sempre silenciamos para ouvir a voz do Senhor, nem sempre anunciamos esta palavra de vida eterna, nem sempre somos instrumentos de salvação. Quantos cristãos católicos nem sabem fazer o sinal da cruz? Quantos cristãos católicos nem sabem o valor de uma santa missa, da Eucaristia, da palavra de Deus, dos sacramentos, da penitência, da unção dos enfermos, do sacramento do matrimônio? Somos alheios à nossa fé, mas somos detentores da verdade. Nos achamos no direito de falar de Deus e o mundo, e esquecemos de dizer simplesmente: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Procuramos outros deuses, queremos adivinhar a vida alheia, mas esquecemos de perceber que no nosso peito bate um coração, morada de Deus, pleno do Espírito Santo. Às vezes nós fechamos o nosso coração e não queremos ouvir a voz do Senhor. E o profeta, numa maestria muito grande, dessa primeira leitura do Deuteronômio, diz para nós: ouçam a voz do Senhor. Você, meu irmão, é um profeta. Você, minha irmã, é uma profeta, portador da graça de Deus, um homem de Deus. De maneira simples, você é um porta-voz da verdade, como instrumento de Deus para salvar a sua vida, para salvar a sua família e ser um luzeiro que indica o caminho, assim como João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. O que nos impede, muitas das vezes, de viver assim? O que é que está nos faltando, afinal? A segunda leitura, capítulo 7 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós nos preocupamos muito. Os homens e as mulheres de hoje têm um corre-corre muito grande. Trabalha às vezes de domingo a domingo. Já está preocupado onde é que vai passar o carnaval, e a Semana Santa, o que vai fazer, e qual é a fantasia que Dona Irene vai usar. Será de Colombina ou será de Pierrot? Estamos preocupados com isso aqui. Nos preocupamos com tanta coisa. Esquecemos de parar para perceber o que é essencial na vida. E o que é essencial na vida? Ser um homem de fé. O que é essencial na vida? Parar um pouquinho, dar atenção à sua família. Os pais colocam o filho na escola, coloca na creche, na natação, na escolinha, no judô, no balé. É tanta coisa que nem percebe o filho crescer. O marido não tem mais tempo nem de arranjar uma arenga ao vivo com a esposa, para na hora de dormir dar um cheiro no cangote, aí a noite está garantida. Manda arenga no WhatsApp. Não é assim. Não temos tempo de sentir o cheiro de quem a gente ama, de fazer um almoço de domingo e agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Não temos tempo, meu irmão, minha irmã, de olhar para os nossos filhos, de pedir a bênção ao nosso pai, de abraçar a nossa mãe. Não temos tempo. Aí Paulo está dizendo que seja você celibatário, o padre, mas que seja você casado ou não, nós temos que ter uma única preocupação. E qual é essa preocupação? Simples e clara: eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso aqui, meu irmão, deve ser a preocupação do padre,
com a vida da comunidade, mas deve ser a preocupação de cada família, de encontrar na fé em Jesus Cristo um sinal, um grande luzeiro que nos conduz para a vida eterna. E a vida eterna, meu irmão, não é quando bater as botas, não é quando fechar os olhos, mas é o cuidado que a gente tem, a capacidade de amar a Deus e a capacidade de amar o próximo. Quando nós amamos e vivemos em harmonia, nós experimentamos na terra um pedaço do céu. Não é assim toda a missa? Corações ao alto. O que vocês respondem? Esse foi só o ensaio. Agora é para valer, só para impressionar. Corações ao alto. Se o nosso coração está em Deus, existe corpo sem coração? Não. Para dizer que nós, por inteiro, estamos junto do Senhor. E levamos do nosso coração aqueles que nós amamos, aqueles que nós queremos bem. Olha aí, meu irmão, como isso é forte. Um porta-voz da verdade, que escuta a palavra de Deus, tem uma única preocupação, independente da sua condição: servir ao Senhor e fazer a sua vontade. O trecho do Evangelho que nós ouvimos, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, poucos versículos, do 22 ao 28. É uma sequência do que nós ouvimos domingo passado no Evangelho. E vocês ainda lembram o que nós ouvimos domingo passado? Ave Maria. Não Virgem Maria. Tampa os ouvidos de São José, para o Senhor não se impressionar. Tampa os ouvidos desse menino, para o seu braço ele não pular. Porque é tanta desfeita que nem a palavra de Deus estão a guardar. Mas dê um desconto, São José. Já passaram dos 30, não sabem mais o que fazer. É bom também o Senhor gostar. Isso aqui, meu irmão, não podemos esquecer. O Senhor convidou às margens do lago de Genezaré os 4 primeiros discípulos: André, Simão Pedro, Tiago, João, filho de Zebedeu. E o que ele disse para ele? Venham comigo e eu farei vocês pescadores de homens. Olha aí, o que é que o padre lembra e vocês não lembram? Percebe? Temos que lembrar. É uma sequência. Jesus continua na Galileia. Chega a uma cidade chamada Cafarnaum. Entra na sinagoga em dia de sábado, o dia consagrado dos judeus, para dizer que ele é maior do que o sábado, porque aquilo que era proibido, fazer o bem, ele libertou um homem de um espírito mau. Isso aqui entra no dia de sábado, ele é maior do que o sábado. Não é o cumprimento da lei, mas é a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. O autor sagrado não deixa claro qual é o conteúdo da missão do anúncio de Jesus, já que todos ficaram admirados com o seu ensinamento. Mas certamente, esse ensinamento era diferente dos mestres da lei, que cumpriam a lei, mas não olhavam para a pessoa humana. Imagine que na sinagoga, na igreja, tinha um homem com espírito mau, mas eles nada fizeram. E aquele homem, gritando, disse: eu sei quem tu és o santo de Deus, viestes para nos atormentar? Jesus simplesmente diz: cala-te e sai dele. E no mesmo instante, o espírito mau saiu daquele homem. O que isso importa, Padre, para nós? Uma primeira coisa, que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. A palavra de Deus, proclamada ontem, hoje e amanhã, incomoda os espíritos maus. A palavra de Deus incomoda às vezes o vizinho, porque estamos ouvindo uma boa música católica. A palavra de Deus incomoda porque andamos com a nossa Bíblia, porque rezamos o nosso terço, porque somos devotos de São José ou de Nossa Senhora. As pessoas se incomodam quando nós proclamamos a palavra de Deus, porque esses estão com o espírito mau. Mas Jesus tem compaixão de todos, dá àquele homem a dignidade, expulsa o espírito mau.
Isso para dizer, meu irmão, que quando a gente vê alguém fazendo muito barulho, gritando além das contas, é vazio, porque lhe falta o essencial, a palavra de Deus no coração. E diz que Jesus expulsou aquele espírito e falava com autoridade. Consegue compreender isso? Aqui nós percebemos que a primeira leitura, livro do Deuteronômio, não estava falando de um profeta qualquer, mas o profeta prometido por Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim fala com autoridade e por meio da sua palavra expulsa do meu coração e do coração de cada um de nós todo o mal. Aí vocês também já compreenderam que um pai e uma mãe, na condição de profeta, tem autoridade na sua casa. A última palavra não é do pai, a última palavra não é da mãe, a última palavra é do pai e da mãe. Vocês têm autoridades e nós, filhos, precisamos obedecer e respeitar os nossos pais. Aqui é um nó danado, porque às vezes uma criança desse tamanho toca o terror dentro de casa, e se tirar o celular que está com o joguinho, aí vira tudo às avessas, não é assim? Às vezes a gente sai na feira, às vezes a gente está no shopping e aquela criança faz um estraçalhado tão grande, o pai com cara de panela lavada nem sabe o que fazer. No meu tempo os pais sabiam, era um beliscão de 90 graus aqui nas costelas e engula o choro, e ai de que você não engolisse. Padre, o senhor está mandando eu beliscar meu menino, Deus me livre. Mas eu estou dizendo que você, como pai e como mãe, tem uma missão sagrada de orientar e educar os seus filhos, porque essa missão foi dada por Deus. Não é para quem quer, é para aqueles que são escolhidos por Deus para ser um pai e uma mãe. Até porque a família, ela é sagrada, porque Jesus, pelo seu nascimento, ele santificou. Olha aí, não é só o Papa que é profeta, nem os bispos, nem o padre, mas todos nós cristãos batizados. E cada um na sua condição, assuma esta missão. Por enquanto vou me calar, mas domingo que vem outra história eu vou contar. Agora, por Nossa Senhora, lembre da conversa do padre, para quando eu gritar, vocês de lá gritar também, dizendo que sabe, só para não me embaraçar. Às vezes dá até um desgosto, eu pergunto, fico calado, dá vontade de chorar. Mas como eu estou sem lágrimas, essa semana eu vou no Terceirão ou no Oitizeiro só para comprar.